Nesse vídeo eu vou comentar contigo o que está acontecendo com a Klabin, que como você pode perceber, nos últimos 5 anos acumula uma queda de 31%. Somente nesse ano a queda é de 10%, na contramão do mercado, que sobe 15%. O mercado, eu estou me referindo ao Ibovespa. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E essa Klabin, hein, que só cai? Evidentemente que a afirmação só cai está levando em consideração uma janela de tempo de 5 anos, como a gente viu. Quando você alonga essa janela, a Klabin, nas últimas décadas, entregou retornos muito bons. Só que, como você pode perceber, trata-se de uma empresa cíclica, que em momentos de forte demanda e baixa oferta insuficiente de celulose, consegue entregar resultados espetaculares. Mas, em momentos de fraqueza, a gente tem esse cenário. E o primeiro fator mais óbvio que está gerando queda nas ações, especialmente pós aqui fevereiro, pós fevereiro foi uma correção normal de mercado, que foi a saída do capital estrangeiro. E a gente viu diversas ações corrigindo. Então esse é o primeiro fator mais óbvio. Correção de mercado pela venda massiva de ações no geral pelo investidor estrangeiro, que sustentou a alta e também está gerando a correção. Primeiro fator. Segundo fator que está ligado à Klabin e à sua atividade econômica, ao setor de celulose, é o câmbio. O dólar está caindo 10% nesse ano. Coincidentemente, os 10% da Klabin. Isso por si só também gera queda nas ações, ou a gente espera que possa gerar queda nas ações da Klabin. Por quê? Porque a Klabin ela é uma exportadora de celulose. Parte da receita é exportação. Uma exportadora ganha mais ou menos dinheiro, a sua receita aumenta ou diminui quando você faz a conversão para reais, quando você tem um dólar mais fraco. Ô Luan, quanto mais forte esse dólar, mais ela ganha dinheiro, que daí ela vai converter em real, o dólar está mais alto, então a receita que foi em dólares foi uma receita maior. Sim, então se você tem um dólar caindo agora 4,92, a gente pode esperar que a receita da Klabin, depois de convertida em reais, caia. Não só a Klabin, aconteceu com a WEG, que teve alta na receita no mercado externo, mas na conversão acabou não tendo alta. Isso eu mostrei em um vídeo específico para os membros. A Suzano, mesma coisa, e a queda até mais intensificada, 17% no ano. Por quê? Porque a Suzano, ela tem uma operação muito dependente da celulose. E se eu estou ultra dependente da celulose, o meu impacto cambial é ainda superior. A Klabin, ela tem uma receita mais diversificada, papéis e embalagens, o que diminui ali a volatilidade da sua receita. Por isso que a Klabin, em termos de equilíbrio de receita, ela é mais segura, já que ela consegue o quê? Com um portfólio diversificado, redirecionar os seus esforços de produção e vendas para aquilo que está no momento mais interessante ou menos pior. Já a Suzano, mais de 80% da receita é celulose, por isso que ela sofre mais. Ao mesmo tempo, a expectativa é, em uma recuperação tanto do dólar quanto da celulose, a Suzano venha a subir mais. Ela cai mais e a gente espera que ela venha a subir mais por conta da direção. Ela é mais direcional. A Klabin, ela é mais equilibrada. E um outro fator, então a gente falou da correção normal do mercado pela saída do capital estrangeiro, que quando faz isso, aperta um botão de venda geral. A gente falou do dólar e o preço da celulose. A Suzano atualiza a cada trimestre o preço de celulose médio praticado no mercado externo e foi de 562 dólares a tonelada. Uma alta de apenas 1% em relação ao primeiro trimestre de 2025. 1%? Você não faz nem cócegas. Por quê? Porque as despesas administrativas dessas empresas continuam crescendo, inevitavelmente. A dívida dessas empresas é alta, por mais que o custo dessa dívida seja baixo. Ainda bem, porque 3 vezes EBITDA com custo alto, essas empresas estariam lascadas. Sendo assim, você já consegue perceber aqui, sem olhar para o resultado da Klabin, a gente já vai olhar dólar em queda, correção de mercado e celulose enfraquecida, com a China produzindo muito. E a China é o principal importador de celulose. Se ela está produzindo muito, quer dizer que ela está precisando de menos celulose. E aí os principais fornecedores, Suzano, Klabin, acabam tendo um problema aí de preço, né? Só que aí tem um detalhe positivo no resultado da Klabin, que foi o volume. Teve crescimento de volume. Caso você não saiba, receita líquida, ela é o resultado de volume vezes
o preço. O preço não está ajudando, mas o volume cresceu consideravelmente. Isso é positivo, sinalizando que a capacidade produtiva da Klabin está muito boa e isso é resultado dos fortes investimentos que foram feitos nos últimos anos. Agora, o foco deveria ser redução da alavancagem financeira, mas a empresa continua até pagando dividendos razoáveis em comparação com a Suzano, já que aparentemente a família Klabin ela tem esse desejo de recebimento de dividendos. Por isso que ela paga mais, mesmo com patamar de dívida e com custo até um pouco maior que a Suzano. Mas o foco, na minha opinião, deveria ser desalavancagem, a fim de chegar no patamar de dívida mais baixo e quando você tiver uma recuperação do mercado de celulose, você ganhar mais dinheiro e apresentar uma geração de caixa, um fluxo de caixa livre maior, a fim de remunerar mais o acionista e com tranquilidade. Bom, é a estratégia da empresa hoje. E o que a gente pode extrair aqui do último resultado trimestral? Lembrando que eu escrevo relatórios de análise e trago vídeos exclusivos e trago a tabela de valor intrínseco na comunidade Formação Mirai Investing, onde você também conta com o meu curso Formação Mirai Investing. Quiser conhecer, testar por 7 dias grátis, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas olha o que eu falei, volume de vendas cresceu 12% na base anual. Volume já é um primeiro fator positivo. Volume de vendas, não de produção. A empresa não simplesmente produziu para ter estoque. Vendeu. Ah, mas o preço não ajudou. Tá, mas vendeu. Endividamento ficou mais ou menos estável, em 3,3 vezes EBITDA. Complicado, né? Deveria baixar isso aqui. Mas enfim. Então o que a gente tem de destaques financeiros? Volume de vendas, 12% de aumento. Isso aqui é bem positivo. Eu gostei disso aqui. Por outro lado, apesar desse aumento de 12%, a receita líquida caiu não, subiu apenas 2%. Caiu 4% em relação ao quarto TRI de 25, mas aí é sazonalidade trimestral. 2%, você fala, nossa, subiu muito pouco, cara. Sim, mas o câmbio não ajudou e vai continuar não ajudando se esse dólar pelo menos voltar acima de 5. O dólar final praticado foi de 5,22 e agora está abaixo de 5, então o mercado já se antecipou a $1 a 5, o que pode fazer com que a receita suba só 1% ou até nem suba. O dólar é crucial no aumento da receita dessas empresas. Endividamento praticamente estável e investimentos, isso aqui é negativo, tá? Os investimentos cresceram 39% aqui, e isso decorre de uma parada programada. O que acontece? Essas empresas são de capital intensivo, elas dispõem de muitos ativos fixos que exigem paradas programadas de manutenção ou não programadas para revisão. Isso gera custo. E esses investimentos, eles prejudicam o fluxo de caixa que poderia ir para o acionista na forma de dividendos ou JCP. Não à toa que o fluxo de caixa livre, olha só, ele foi na prática negativo por conta do forte capex do período, enquanto que no primeiro trimestre de 25, ele foi positivo, em 862 milhões aqui. Veja o que tivemos aí no período. Parada programada de manutenção na unidade de Monte Alegre. Isso aqui lascou com o resultado. Por isso que teve queda no lucro, na verdade teve um prejuízo, mas o EBITDA caiu. Veja, o EBITDA foi positivo, com uma queda de 10%, e aqui é não recorrente, né? Na verdade a empresa gerou o caixa, ó. O EBITDA foi positivo, uma queda de 10%. E aqui, ó, é sempre importante você olhar para o anexo 1 do release, que aí tem a demonstração de resultado detalhado para você saber linha por linha. E aí, o que você pode extrair daqui, ó? Primeiro, receita líquida, como a gente viu, cresceu 2%, só que o lucro bruto caiu fortemente. Você teve uma elevação nos custos dos produtos vendidos. Saiu de 3,6 bilhões para 3,8, mas não foi o principal fator para gerar essa queda no lucro bruto. O principal fator foi isso aqui, ó, variação do valor justo dos ativos biológicos. Você teve um lucro de 388 milhões no primeiro TRI de 25 e um prejuízo de 581 milhões. O que é isso, Luan? Variação, valor justo dos ativos biológicos. A gente já vai ver ali, tem um item específico do relatório da Klabin. Por conta disso, o lucro desabou, o bruto. E aí, o que acontece? Na prática, com uma despesa operacional de 695 milhões, você diminui do lucro bruto de 505, você tem um prejuízo. Olha lá, ó, resultado operacional antes da despesa financeira, prejuízo de 189. Aí você soma com o prejuízo financeiro de 569, na prática você teve um prejuízo. Tá vendo aqui, ó? Porque eu somo com o resultado financeiro negativo de 569, aí eu chego num lucro, na verdade um prejuízo de 759, chego então a quase 500 de prejuízo, inevitavelmente. Só que a geração de caixa foi de 1,6 bi. Por quê? Porque aí eu tô fazendo os ajustes, ó. Eu tenho só de depreciação e amortização 1,1 bilhão. Isso aqui não gera efeito caixa, não afeta o meu caixa.
E eu tenho variação aqui, ó, como a gente viu, do valor justo dos ativos biológicos de 580 milhões. E o que acontece? Vamos pegar o item que trata desse tema. Aqui, ó, está na página 21 do último release e consta o seguinte, ó, efeito da variação dos ativos biológicos. A avaliação dos ativos biológicos, por seu valor justo, considera certas estimativas, como o preço da madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e produtividade, cujas variações geram efeitos não caixa nos resultados, assim como a depreciação e amortização. É só a variação dos ativos biológicos, madeira, florestas. Não afetou meu caixa. É só uma reavaliação, só que isso gera um efeito na DRE, assim como um impairment. Quando eu reavalio os meus ativos, vai lá e muda no DRE, porque o meu valor patrimonial cai, né? Tem uma reavaliação dos meus ativos. Então é basicamente isso, não é nada preocupante isso aqui. O que preocupa? A empresa não gerar caixa. Isso é preocupante. Caixa livre? Não, porque em dado período pode ter uma necessidade grande de capital de giro ou uma parada programada como teve aqui, que exigiu um capex de manutenção alto, mas isso aparentemente foi sazonal. Quando que você tem que se preocupar? E aí um sinal, no mínimo amarelo para vermelho em relação a uma empresa. Você, aqui ó, no Lagida ou EBITDA, estar negativo. Isso aqui pode acontecer, acontece com algumas empresas. Aí, meu amigo, talvez seja sinal de venda, porque isso significa que a empresa não está nem gerando caixa. Ou seja, tem lá a receita, o volume de entradas de recursos, não necessariamente naquele período, porque a gente segue o regime de competência, que é como se fosse a emissão da nota fiscal e a entrega do produto, mas ainda não recebi o pagamento, mesmo assim eu lanço como receita. Beleza, teve a receita. Aí eu tenho o custo para produzir essa receita, que é o custo variável. Aí eu chego no lucro bruto. Aí, do lucro bruto, eu desconto todas as despesas fixas, despesas gerais e administrativas, gasto com pessoal, etc. Aí, após isso, fica negativo, porque minha despesa é maior que meu lucro bruto. Nesse caso, você tem uma empresa com fundamento, para dizer o mínimo, enfraquecido. Não é o caso. Então, esse prejuízo aqui é efeito contábil, não é efeito caixa. Não se preocupe com isso. No final das contas, você teve até um resultado financeiro pior, mas inferior ao quarto TRI de 25. Aqui tem efeito do câmbio, efeito de hedge. Olha, a dívida da Klabin é algo complexo. Leve isso em conta também, até no tamanho da exposição que você eventualmente queira ter em Klabin. Sobre o aumento no custo fixo que a gente viu, que foi relevante também, não só a variação dos ativos biológicos, esse incremento de 16% decorre do efeito da parada de manutenção programada na unidade de Monte Alegre. Então, isso aqui também afetou tanto capex quanto custo fixo. O custo caixa da empresa para produção de celulose e os demais produtos da empresa teve aí uma elevação em relação ao quarto TRI de 25 que não preocupa, ok? A receita em embalagens cresceu 9% no que toca a papelão do lado, mas no total teve um crescimento de 4% em volume. Então, você cresceu 4% volume e 9% aqui a receita, significa que o preço melhorou. Então, o preço ruim mesmo está na celulose e também aqui em papéis, né? Ó, papéis você teve uma queda aqui. Então, preço ruim, celulose, papéis, mas embalagens, em embalagens o preço está bom. No final, a receita da empresa ficou dividida da seguinte forma: celulose 29%, embalagens 37%, que é positivo, porque a gente viu que ali tá bom, o mercado tá bom, e papéis 35%. Aqui a dependência do câmbio é maior em celulose, por isso passou a ter um peso, pelo menos no primeiro TRI de 26, menor na receita total da empresa. Esse equilíbrio ajuda a controlar os resultados da Klabin, como eu já falei no começo. Em virtude desse resultado, eu ajustei o valor intrínseco da empresa na comunidade Formação Mira Investing, e no final das contas, sem tomar muito seu tempo, a gente pode resumir aqui o seguinte: o que aconteceu ou está acontecendo com a Klabin? Primeiro, dólar em queda. Já gera expectativa de queda na receita da empresa. O mercado se antecipa, as ações caem. Celulose a preços enfraquecidos, por mais que o volume esteja até bom. Correção de mercado normal. No trimestre, a Klabin teve um fluxo de caixa livre negativo, porque o capex, ou seja, os investimentos aumentaram, bem como os custos fixos, em virtude de uma parada programada. E você teve um prejuízo líquido em virtude do quê? Em virtude, especialmente, da avaliação para baixo de ativos biológicos, o que é um efeito contábil sem atingir o caixa da empresa. Então, a geração de caixa caiu 10%. Ainda assim, é algo negativo, um resultado fraco, porque a receita só cresceu 2%, especialmente em virtude do câmbio e dos preços fracos de celulose e papéis também. Embalagens, os preços se mantiveram bons. Então, o destaque positivo do resultado basicamente foi volume. No mais, o resultado foi fraquinho, mas nada assim de arrancar os cabelos. É o ciclo que tá muito difícil. Tá tudo contra a Klabin e a Suzano também. Câmbio, China e celulose fraca. Então, para essas empresas desempenharem bem,
esses fatores vão ter que se reverter, inevitavelmente. Senão, você pode continuar esperando aí dividendos baixos ou as ações caindo ou andando de lado. E quando isso vai mudar, ninguém sabe. Todo mundo tem a sua própria tese, mas ninguém sabe de fato. Se soubesse, o que essa pessoa faria? Ah, eu sei que no ano que vem a celulose vai subir 50% e o câmbio vai voltar para 5,50 ou R$6. Então eu vou vender tudo que eu tenho e comprar só de Klabin ou Suzano. Mas eu te pergunto, alguém está fazendo isso? Se alguém falar que está fazendo isso, pede a prova, porque eu duvido muito. Então só a diversificação salva. A Klabin é uma excelente companhia, centenária, mas está passando por um ciclo negativo. E como tem bastante incerteza aí envolvida no meio, é preciso que a sua exposição ao ativo, caso você queira tê-lo, seja pequena. Tem que ser pequena, porque senão o seu capital vai ser mal remunerado por muito tempo. E o tempo é um detrator do seu enriquecimento. Imagina, e se esse ciclo continuar negativo por mais 5 anos? São 5 anos perdidos que o seu capital poderia estar melhor rentabilizado, especialmente nesse ciclo de alta do Ibovespa, em ativos que são mais previsíveis. Por isso que atualmente eu tenho direcionado os meus aportes para BB Seguridade. Significa que eu vá continuar fazendo isso? Não significa. Investimento é circunstancial, mas a princípio a Klabin seria um aporte que eu poderia fazer, mas em valores diminutos. Quanto maior a incerteza também envolve o tempo que vai durar um ciclo negativo. Quanto maior esse nível de incerteza, menor é o nível de alocação. É como se você tivesse uma relação inversa em relação a tamanho de alocação e incerteza no ativo, por mais que seja um bom ativo. Perfeito? Mas basicamente é isso que está acontecendo. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!